Cumprimento a todos os telespectadores com a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus por mais uma vez na presença do Senhor e queremos também agradecer ao Papai do Céu por o Senhor permitir nós entrar em vossos lares, permitir de nós levar a mensagem ao Senhor, do Senhor Jesus, a todos vocês. Independente de denominação, de placa de igreja, seja lá que for. Nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. Então eu tenho aqui hoje, em Mateus capítulo 13, versículo 24, que diz: Jesus profere a parábola do joio. Jesus profere a parábola do joio. O joio, aquela erva ruim, aquela erva que cresce, aquele mato que cresce no meio da plantação, é chamado de joio. Então, muitas vezes nós queremos tirar o joio fora, mas fora do tempo. Então, nós não podemos esperar, muitas vezes, que alguém faça, nós temos que fazer, nós temos que arrancar aquele joio. E muitas vezes temos que esperar o tempo para tirar o joio do meio do trigo. Porque o trigo, quem plantou foi Deus. O trigo, quem semeou foi Deus. Mas o inimigo veio no meio do trigo para perturbar o povo de Deus. Então diz aqui na palavra de Deus: propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? E por que então entrou o joio? Por quê? E lhes disse: o inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo, Senhor? E o Senhor, porém, lhe disse: não, para que não ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai cresceremos junto, até a ceifa, porque é o Senhor que vai colher, é o Senhor que vai separar, é o Senhor que vai nos julgar. Muitas vezes dentro da igreja nós queremos julgar aquelas pessoas, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não adianta, Deus tem que fazer, tudo é o tempo de Deus, né? Então é muito importante nós saber no dia de hoje, é muito importante nós entender dentro da igreja, nós que pregamos, que somos dirigentes da igreja, que cuidamos do rebanho, nós sabemos que toda igreja tem um joio. Toda igreja que tem um rebanho, quanto maior o rebanho, é maior o joio. Então nós temos que estar preparados para que quando Jesus voltar, esse joio não tenha tirado a maior parte do trigo de dentro da igreja. Então, o trigo é aquela pessoa que serve a Deus. O trigo é o servo decente. O trigo é aquele que pratica boas obras. O trigo é aquele que está sempre falando de Deus, sempre pregando o Evangelho, está sempre coisas boas, não está olhando para as coisas ruins do seu irmão, mas está olhando para as coisas boas. Todos nós temos nossos defeitos, temos nossas coisas boas também. Temos o lado bom, temos o lado ruim. Mas muitas pessoas que estão dentro da igreja pregando o Evangelho do Senhor, eles não vê as coisas boas do seu irmão, eles só vê as coisas ruins que o seu irmão tem. Quando o seu irmão erra, ele está vendo, mas ele não olha para dentro de si, ele não corrige a si mesmo, primeiramente, para ver se Deus está com ele também. Muitas vezes aquele irmão está fazendo algo errado, mas Deus também está com ele. Ele pode ter coisas ruins, mas ele tem mais coisas boas do que ruins. Mas nós sempre temos um costume de olhar só para o lado errado do irmão. E muitas vezes a nossa falha, o nosso erro é bem maior do que do nosso irmão. Mas nós gostamos sempre de corrigir os outros. E aqui Jesus disse, quando os seus discípulos disseram: Senhor, o Senhor quer que nós vamos lá arrancar aquele joio? Isso não deixa. Porque ao arrancar o joio, vocês não sabem, vocês não têm muita prática ainda, vocês são novos na fé e vocês podem arrancar o trigo, vocês podem mexer com o trigo. Então deixa para o seu dirigente, deixa para o seu pastor, que ele sabe o que vai fazer. Muitas vezes a igreja, Deus manda almas, envia aquelas almas doentes, vêm na igreja, são restauradas. E muitas vezes, nós mesmos que trouxemos aquelas pessoas para a igreja, nós mesmos derrubamos. Porque nós queremos ser mais do que Deus. Nós queremos ser o dono da verdade. Na igreja, em lugar nenhum. Ninguém é o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus Cristo. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. A gente vê hoje que muitos casais estão sendo destruídos. Casais vivem brigando, se separando. E os filhos sofrendo com aquilo. Vendo a mãe e o pai, muitas vezes, ofender a mãe. A mãe ofendendo o
com palavras de baixos calões, e as crianças vendo aquilo, aprendendo tudo que o pai e a mãe faz. Amanhã, quando o filho cai na rua, cai na droga, na prostituição, aí eles vão dizer, quem puxou esse menino? Por que aconteceu isso com ele? Nós cuidamos tanto dele. Pensa que cuidou, mas não cuidou da sua boca, ao dizer palavrões, ao desabonar o seu companheiro, a querer desafiar, a colocar a culpa no seu companheiro. Irmão, olhe cada um para dentro de si. Todos nós temos nossos erros, temos nossas falhas. Ninguém é perfeito na face da terra. Mas aqui, os servos, pai de família, o ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Então por que entrou o joio? Irmão, muitas vezes, vem pessoas na igreja, entra, quer falar com o pastor. Ah, pastor, eu gostaria de congregar aqui. Eu gostei do culto, é uma maravilha. Mas, irmãos, hoje nós temos que cuidar muito, porque muitas vezes é joio entrando dentro da igreja. Ele vem com sapatinho de algodão, daqui a pouco ele está formando um bloco dentro da igreja, está querendo abrir uma outra porta e leva metade da tua igreja para lá. Isso são joio dentro da igreja. Aprendeu tudo ali, foi curado ali. Deus restaurou o casamento dele ali naquela igreja. E amanhã ele sai, vai abrir outra igreja para ele. Porque o orgulho entrou no seu coração, a ganância, a arrogância entrou dentro de si. Não vigiou, se inchou, se achou que prega demais, se achou que canta demais. Ele é melhor que o pastor já. Se Deus colocou eu para abrir aquela porta, é porque Deus quer ouvir a minha mensagem. Deus quer ouvir a nossa direção. É nós temos que fazer a vontade de Deus. Nada a nossa vontade, é tudo a vontade de Deus. Cada um tem sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu modo de agir. Eu tenho o meu. Está vendo? Deus me escolheu para abrir esta porta, porque Deus se agradou do meu ponto de vista, do meu modo de agir. A obediência. Se você está dentro de uma igreja, meu caro irmão, se você não obedece o teu pastor, se não obedece às normas da igreja, você é desobediente, você é um derrotado também. Provavelmente lá na frente você vai colher o que você plantou. A Bíblia é bem claro que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Nós semeamos chuva, vamos colher tempestade. Nós plantamos inveja, vamos colher a derrota. Porque a inveja é do inimigo, a arrogância é do diabo. Nada dessas coisas vem de Deus. Deus vem a paz, de Deus vem o amor, de Deus vem a personalidade espiritual de um homem, que Deus prepara, Deus busca para fazer a sua obra, para evangelizar. Não fica olhando o defeito dos outros, mas olha o seu defeito. Deus quer trabalhar na tua vida. Abre o teu coração para Jesus. Abre as portas do teu coração. Ele quer entrar, ele quer fazer trabalho, ele quer fazer algo na tua vida, mas você não está deixando. Através de quê? Mas como pastor, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo tudo de mim, eu estou me esforçando o máximo. Não, mas você não está olhando os seus defeitos também. Você só faz algo que você acha que está bom para você. Você acha que no teu ponto de vista você está sendo ótimo. Que no teu ponto de vista você está sendo maravilhoso. Mas não é assim não, irmão. O nosso ponto de vista é falho. Nosso coração é falho. Nosso coração é enganoso e corrupto. Nós não podemos deixar pela emoção do nosso coração. Se você está ali naquela igreja, está ajudando o teu pastor, é tudo para Deus. É isso que Deus quer. Deus vai abençoar teu lar, vai abençoar tua família, vai abençoar no teu emprego, você vai ser abençoado, mas você vai para a igreja quando você quer, quando você acha que pode ir. Não, olha, quando eu fui para a igreja, eu fui muito abençoado, porque eu estava todos os cultos na igreja, eu nunca falhei um culto. E quando eu faltava, eu avisava o meu pastor. Hoje ninguém avisa mais nada, todo mundo já é senhor de si, então isso para Deus é abominável. Aí o que acontece? Amanhã ele pega, desanima, fica triste, fica murchinho e sai. Aí alguém vai lá, faz uma fofoca no ouvido dele e ele fica aborrecido e sai mesmo, ele acredita. Ele acredita mais na voz do diabo do que na voz do homem de Deus. Nós pastores, nós dirigentes de igreja, nós queremos o melhor para o nosso membro. Nós queremos o melhor para os nossos pastores, para os nossos auxiliares. Por quê? Porque nós podemos amanhã botar ele pregar em nosso lugar, podemos abrir outras congregações e colocar ele lá naquele trabalho. Então é por isso que eu digo, irmão, nós temos que fazer de tudo o melhor para Deus. Então aqui, e o servo, pai de família, inteiro com ele, disseram-lhe, Senhor, mas não semeaste no teu campo boa semente?
O senhor não semeou? Sim, semeei, sim. Então por que está cheio de joio? É normal. A própria palavra do Senhor Jesus disse, é normal que isso aconteça, porque está escrito. Diz assim, porém ele disse, Senhor, quer que nós vamos arrancá-lo? O senhor quer que nós tiramos para fora? O senhor quer que nós vamos lá e botamos o cara para a rua? Não. Levando para o lado espiritual, levando para o lado da igreja, para o lado dos irmãos. Se eu tirar aquele joio, só um joio, que está ali naquele meio, já aconteceu. Tirar aquele joio no meio. Se eu arrancar aquele joio do meio da igreja, porque ele está perturbando a igreja, ali a família dele vai tudo com ele. Infelizmente é assim. Em vez de 5 ou 6 ganhar um, não. Aquele um tira 5, 6 para fora. Ou mais. Aquele um, em vez de ganhar mais, ele vai lá e tira aqueles 5. E os 5 não conseguem converter aquele um. Há uma inversão. O um tem mais força do que aquele 5. Por quê, irmão? Porque estão fracos na fé. Porque na verdade não se converteram ainda. Irmãos, eu nunca saí da igreja por causa de irmãos. Eu nunca saí da igreja por causa de fofoca. Não. Toda igreja vai ter. Não vai ter nenhuma igreja perfeita na face da terra. Mas para isso nós temos que andar em perfeição com Deus. Nós temos que andar em perfeição com Cristo. Então diz aqui no versículo 29, porém ele lhe disse, não arranque, para que ao colher você venha arrancar o trigo. O trigo está grudado no joio. O joio está grudado no trigo. E tem no fundo, o joio tem um laço de família. Ele tem um sangue de família. Ele é irmão de sangue daquele irmão que está ali. Ele é filho daquele pai de família que está ali. Se você arrancar aquele joio, o pai, a mãe e os filhos vão sair porque acharam ofendido porque maltratou seu filho. Ele levou seu filho para a igreja para se converter. Mas muitas vezes não tem como ele se converter. Muitas vezes uma família tem 8, 10 filhos, mas só 1 ou 2 se converte. Não adianta. Não adianta. Então, muitas vezes, a gente pensa, não, eu vou para a igreja, vou orar pela minha família. Devemos orar, sim. Devemos orar e orar bastante, né? Para que eles venham se converter. Mas muitas vezes, fica só você na igreja sozinho. Além de você não conseguir trazer eles para a igreja, você perdeu eles. Perdeu a amizade deles. Eles não querem mais saber de você. Você não vai mais conquistar a confiança deles. A não ser que eles consigam tirar você para fora da igreja. Às vezes vão lá, 1, 2 vezes, não aceitam a verdade. Aí então fica de mal com você, vira as costas para você, para ver se você sai da igreja. E tem acontecido com muitos. Muitos saiu. Muitos maridos saíram da igreja porque a esposa não queria mais ficar na igreja. Muitas esposas perdeu seu marido porque não queria mais ficar na igreja. Ele saiu, ela também foi atrás. Ela saiu, ele também foi atrás. Para não perder a esposa, para não estragar o casamento. Mas não é assim não, irmão. A mulher, a Bíblia diz que a mulher obedecei vossos maridos e marido amai vossas esposas. O marido tem que estar ciente de tudo. Ele sabe, se um dia ele sair da igreja, ele pode colocar tudo no abismo. Já aconteceu. Conheço famílias. Saiu o pai da igreja, a mãe, foi tudo embora. E estão uns por aí. Não estão servindo a Deus, não estão indo a lugar nenhum. Se Jesus voltar, como é que fica? Ah, não acredita, é? Estão acreditando que não precisa ir para a igreja? Estão acreditando que não precisa se congregar? Que uma vez salvo, salvo para sempre? É. Então o Senhor Jesus não ia falar isso aqui. Jesus não iria falar isso aqui. Aí Jesus disse, ó, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. O que é a ceifa? A colheita. Deixa crescer, deixa ele crescer na fé. Ele quando tiver ponto no pontinho, aí quando chegar todo mundo está salvo, aí eu venho buscar a minha igreja. Aí eu vou ceifar esse trigo. Trigo são os salvos para Jesus. O trigo representa os salvos. E o joio representa os perdidos. O joio representa aqueles que não aceitaram Jesus como o seu único salvador de sua vida. Então, esses são chamados de joio. E diz, da ceifa darei ao cefeiro. Colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar. Você viu? Pega aquele joio, ata primeiro, faz um molho, joga no fogo e queima. E deixa o trigo do lado, para ele não se contaminar, para não se contagiar com o joio. Então, o joio é arrancado fora, separado e queimado, levado ao fogo. Palavra do Senhor Jesus. Então diz assim, atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Irmãos,
Para nós fazer a diferença, nós temos que crer nesta palavra de Deus. Se você crer e você seguir a Jesus, você é um trigo. Você faz parte da ceifa de Jesus. Quando Jesus vir buscar os seus, quando ele ceifar o trigo, ele vai separar o joio do trigo. Ele vai fazer em molhos e vai tocar no fogo e vai queimá-lo. E por isso muitas pessoas estão perdendo a sua salvação, né? E aqui no versículo 36 diz assim, ó: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé deles e seus discípulos dizendo-lhe: explica-nos, Senhor, melhor esta parábola do trigo. Quer dizer que nem o discípulo tinha entendido direito. Ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O que semeia a boa semente é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A boa semente são aqueles que servem a Deus. A boa semente são aqueles que aceitaram Jesus. E o joio são os filhos do maligno. O joio são os filhos do diabo. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. No final dos tempos, no juízo final, Jesus vem buscar os seus. E os ceifeiros são os anjos, são os salvos de Jesus. Os anjos vão ajudar a ceifar as almas, para buscar as almas de Jesus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Serão queimados no fogo, serão jogados no fogo eterno, serão jogados no inferno para sempre, aonde não tem mais salvação, onde não tem mais volta. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Está vendo? Tudo dentro da igreja que comete escândalo, que comete iniquidade, são o joio, são os filhos do diabo, que estão dentro da igreja, perturbando o povo de Deus. Mas Deus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Glórias a Deus. E lançá-lo na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É o inferno, irmão. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O justo vai resplandecer como o sol no reino do seu Pai. Você está vendo, irmão? A diferença? O justo vai resplandecer como o sol. Nosso rosto vai brilhar como o sol. Lá não precisamos mais de luz elétrica. Lá nós somos o esplendor. Jesus é a luz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Está vendo? Quem estiver com Jesus não precisa de lanterna, não precisa de vela, porque Jesus é a luz. E o nosso rosto vai resplandecer a luz divina. Amém, irmãos? Então esta é a palavra que eu tinha para vocês neste momento. Uma palavra de conforto para você saber quem é o joio e quem é o trigo. Não julgue o teu irmão por causa do joio, porque o joio é Jesus que vai separar. Ah, pastor, tem que tirar aquele cara dentro da igreja, tem que mandar ele embora. Deixa ele lá. Deixa que Jesus tira. Então o que é que eu faço? Eu oro para Deus, entrego ele na mão de Deus e oro por ele. Aí automaticamente, sozinho, ele sai. Por quê? Porque o Espírito Santo vai tirar ele dali para não contagiar os filhos de Deus. Eles são o joio, eles são os filhos do diabo que vêm perturbar o povo de Deus. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cor.